Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso, Las Cameritas. Elas Seguimos estão aqui. Todas. Todas. Time completo. Time completo. Como nos velhos tempos. Como nos mesmos tempos, né? Porque velho e novo era a mesma gente sempre. Sempre às vezes. Mas quase não foi. A Cauane quer trazer esse assunto aqui. Ela quer trazer a baila. Ela quer trazer a baila, faz horas que ela quer trazer. Não, eu não. Tem alguém batendo na porta ali. Vocês ouviram? Ouvi. Aham. Eu fingi que não. Eu né? também fingi que não. Tudo errado. Lá em quase. casa agora a Anneli está na fase do lobo. Daí toda hora ela... Abre a porta. Daí ela vai para outro cômodo. Bate na porta. Abre a porta. Imitando o lobo. Repetidas vezes. Risca o CD. Ela já imitou lá em casa o lobo. O lobo. Aham. Fofinho. E ela, rápido, rápido, corre, corre, lobo, rápido, rápido. Engraçado. Ai, me Linda. divirto. E hoje, tem nenhum assunto assim prévio? A gente sempre fala tanta Eu coisa. ia falar do que a Cauane trouxe no outro episódio. A gente interrompeu porque ela estava trazendo um assunto Gente, mas num a lugar essa inadequado. altura- É, que na verdade esse episódio aqui já estamos em Essa al- 2027. Exato. Essa altura que isso aqui for postado, eu já vou estar, gente, falando AI, trem e arreda. A Já- Reda, tu vai falar a Reda? Ah, acho que vou, né? Tenho Ai, que não, me Cauane, tu não culturizar começa- tu não a cidade. começa. Eu ia essas falar uma coisas. coisa, mas iam brigar comigo. Letícia, Quem é tu de tá lá? aqui em terras catarinenses falando gaúcho até hoje? Então, por isso, mantenha-se na sua origem. Não tá Mas pegando as se coisas for dos manter minha outros. Pegando as origem, coisas dos é outros. gaúcho que já perdi há muito tempo. Já perdi. Não, mas tu não é catarinense também. Não tem sotaque catarina. Eu tenho o quê, então? Uma coisa misturada aí. Qualquer Um coisa. sotaque próprio. É, não Ah, acho. Tu agora acha que vai ela ser- tem jeito de catarinense? Não, né? Não, Claro E de que não. gaúcha também não, né? Tipo, Não. forte, assim. ficou no meio do caminho. O que tem no meio do caminho? Paraná? Não, meu Deus! Deus! Elisane, minha prof de geografia. Vem Gente, aqui. desculpa, eu sempre odiei geografia. Amiga. Não, mas é que Eu não no entendo caso aí nada. é grave, né? Não, mas eu Rio não Grande do entendo, Sul, é porque Santa eu não Catarina entendo. nem Paraná, amiga. Pra cima, Ó, cara. aqui é o Rio Grande do Sul, aqui é Santa Catarina, aqui é o entendi. Paraná. Tá, mas o que tem então? Nada, Não tem não nada, tem tem nada. lá. Rio Grande do Sul e Santa Catarina grudado? Isso. Meu Entendi. Deus, Larissa. Sabe outra Gente, coisa que eu não sei? História. Ela só sabe da Bíblia. Não segue. Fica quieta, que pode ir piorando. No quê? Que eu não sei história? Gente, eu não sei. Amiga, BH, Agora- tu sabe onde é? BH? Sei. Onde que é? Não sei, assim, Só onde é pega que o é teu o quê? voozinho e chega lá, né? Eu sei que Machado ali é bem pertinho de São Paulo, então deve ter uma pontinha grudada com São Paulo. Não, BH, tipo assim... Não, Minas Gerais, né? Não, É, o não. estado, O Minas estado, Gerais, Minas sim. Gerais. É, mas É o tipo, próximo? mesmo assim é meio longinho É, mas por exemplo, de Machado, que a gente tem igreja, é mais perto de São Paulo do que do que BH. Do que BH. Isso mesmo, ó. Essa aí Tô tu- sabendo que tu eu ia ouviu fazer- essa frase pronta e Não, porque eu ia reproduziu. fazer coisa lá. Eu ia fazer. Secreto. Secreto, daí eu tava me organizando, entendeu? Ela só sabe o que tá no secreto. É, se Fala eu fui aí. no secreto, eu sei o que fica Onde ali. vai ter os teus secretos? Fala em Não, primeira não mão. tem, não. Eu sei. Nem Vai eu ter em sei. BH. Tá bem secreto. Esse ano Tá o tão secreto que eu nem sei. O secreto dela é outro esse ano. Nós queremos em BH, né, meninas? A gente falou... Ei, a Meninas gente de tava BH, falando- comentem. Vamos fazer bonito aqui nos comentários. O quê? As Quem quer no meninas de BH? BH. Ah, tá. Ah. Ei, nós tava falando da palavra do ano. E aí a Larissa... Meu A secreto. minha deu bem certinho. É secreto que o que eu mais tenho O que eu mais feito... faço é chorar no É secreto. Entrar no quarto e chorar. Vocês já viram aquele meme que mandei pra Cauane? Um lobinho, assim, uma raposinha no primeiro do ano, toda pintada. Esse vai ser o meu ano. Eu, em março, a raposa toda estribuchada, já viu? Eu mandei pra Cauane. É isso. Esse é nosso. Não, esse ano tá aqui. Esse tá, ano, cara. assim, ó. Nós estamos vivendo um ano inteiro em um mês. Já podia voltar pras férias. Meu já deu Deus, ano. eu tô achando Natal bem próximo. Tá quase ali, cara. Sim, Olha. estão comprando o quê? Ovo de Páscoa? Sim, já faz horas que estamos comprando ovo de Páscoa. Não, né, amiga? A gente nem chegou em abril. Mas já faz horas que tá vendendo? Eu já até Ah, sim, olhei. que tá vendendo? Isso. Sim. Que, aliás, esse ano não vai dar, porque tá caro, né? Não, horror. Dá pra fazer chocolate? Dá. Hoje a Elisa falou, mãe, eu queria um ovo. Tu pode fazer, porque ela já sabe a Ai, situação meu do Deus. pobre, né? Tu pode fazer em casa, diz ela pra mim, tá bem, filha. Nossa, mas eu não sei fazer. Não. É bem Hã? fácil, amiga. Não sei fazer. Eu tô mais pras parcerias mesmo. Pessoal que quiser Ai, eu vou mandar. Falar nisso, vou ganhar hoje. Eu vou ganhar uma também. Será que não é da mesma? deve ser É da da mesma. tua amiga, que é amiga do filho que o menino é amigo do Joshua? Não é? Ô, Cauane, já Enfim. temos que começar a falar assim, ó.
nossos ouvintes de BH fazer parceria. Claro, vou... Nossos ouvintes de BH, nós estamos abertos a parcerias, que eu perdi todas as minhas de Joinville. E agora meu cabelo vai ficar desidratado em poucos dias, minha unha vai ficar não feita, minha sobrancelha vai parecer uma taturana. Então, todo o pessoal aí de BH que quiser estar fazendo parceria, pode vir falar comigo, tá bom? Falar com a minha agência. Nem a agência eu tenho mais. Como? Porque não vai ter agência? Não vai ter online. Tá bom, vamos lá. Tá bom. Tá bom. Vamos falar de um assunto muito importante que todas de casa fazem. Amém? Não sei se fazem. Mas Deveriam dizem que fazer. Fazer, não sei. Mas dizem que fazem. Xixi, aquela pessoa... Sexo. Lavar a louça. Mas nem todo mundo tem Só quem é solteiras que casada, assiste. só casada. amiga. Ah, não sei como que tu levou a tua vida até aqui, mas assim, o que a gente ensina... Só depois do casamento, graças a Deus. Fazendo revelações, né? Uma pra cada episódio. Mas amém. O que nós vamos falar não é de sexo, não é de xixi. É de quê? Devocional. Teve algumas, né? Na verdade, uma só, né? Pessoa que falou. Ai, gente, a Mas gente não tá bem. pensando que nela Não. habita o Espírito Santo, Várias. há várias pessoas. Várias pessoas. É porque o Espírito Santo, o que tem a ver? Pensando que nela habita o Espírito Santo é vários. Quando Deus fez tudo, ele disse façamos. Então ela também... Não, agora... Cauã! A volta. Essa teologia toda de boteco aí. De boteco, né? De boteco. Ei, Que viagem. o que eu ia falar? Esqueci. Deixa pra lá. Deus calou. Tá bom, vamos falar de devocional. Deus calou Eu mesmo. quero saber se vocês fazem primeiro. O quê? Sexo? Ou devo... Ai, eu ia dizer, gente, esse Vamos negócio da gente... começar. Sabe o que vai acontecer? Já vou avisar as nossas queridas ouvintes. Quando a gente começa a gravar muito no mesmo dia, o filtro vai caindo. Vai diminuindo. E vai indo pra lugares terríveis, tá? E agora a gente tem uma temporada, né, de gravação. Pois então, esse é meu medo. Né? Pra quem não sabe, Cal tá, né? Tá indo. E aí a gente vai precisar atualizar e gravar muitos episódios pra vocês não ficarem sem. Porque ela mesmo fez o quê? Fez todo mundo fazer semanal e ela vai embora. E agora a gente tem que gravar. Vou embora, teu marido me mandou. Eu tava bem quieta aqui. E nisso corre esse risco mesmo. Porque daí fica uma gravação em cima da outra. A gravação em cima da Cauã já tá falando de sexo. Cansaço. Tu te vê que não tem nada a ver. Não, um antes era saco murcho. Esse, Sexo. Deus pra que onde criou. vai parar? Deus que criou o saco murcho também. Não tem nada a ver. Deus criou o saco murcho. Por que a gente não começa de novo? Por que a gente não começa de novo? O Will tá ali, ele é um clique, ele corta. Eu acho melhor. Vamos voltar pra Isso que eu Bíblia. perguntei, não tinha nada pra falar antes, eu devia ter continuado naquela hora. Exatamente. Era a minha deixa pra continuar a fazer o programa. Vamos bom. voltar, Bíblia. Oração, Vamos pra devocional. Bíblia, vai, gente. Ah, eu fiz já uma pergunta. Se vocês fazem devocional. Sim, eu faço, mas é difícil. Como assim? Por isso que tá mais só ladeira abaixo. Por isso, explica muita coisa. Não, mas assim, ó, vou falar por quê. Porque, sim, a gente faz, até porque a gente necessita não só como cristão de fazer o devocional, é óbvio, né? Todo cristão precisa. Mas também porque a gente passa o tempo inteiro, a gente ministra, tu tem que estar sempre preparado. Então, eu faço, por exemplo, lição todo dia, eu tenho que ler, tenho que ouvir. Então, faz parte do nosso trabalho também, não só como um cristão, né? Mas por que eu falei que era difícil? Porque eu demorei muito para encontrar um horário que desse para eu fazer. E eu acho que isso é bem importante. Eu demorei muito para acertar. Por exemplo, eu tentava fazer antes de dormir. Para mim, não dá, gente. Eu já Não, tô também assim, não ó, dá, com a não. cabeça em Nárnia, já tô cansada, tô estressada, não quero Não, falar com também não dá, ninguém. Já tô muito cansada, eu só quero descansar, quero ficar fazendo nada e dormir. Daí eu comecei a fazer de manhã cedo. Também não deu certo. Nada deu certo pra ela. Mas você hoje já achou ou continua? Eu já sei. Tá. O que eu faço? Meio-dia. É o horário que eu chego do trabalho. Eu chego, primeira coisa que eu faço é isso. Entendeu? Eu Nossa, chego, mas é à noite. Não, eu chego ela aqui chega pra aqui, trabalhar. aqui. Quando eu chego, o Daniel sempre me larga ali, sei lá, 1h30, mais ou menos aqui. Entendi. Eu sento, paro, leio a palavra, oro e aí trabalho. Foi o horário que eu consegui. Eu também gosto. Tu de também? fazer isso. Porque aí eu
tô voltada para aquilo. Então, Não eu tem acho que criança em volta. Não, porque daí é filha, é criança. Então, eu acho que é muito difícil a gente encontrar esse tempo para fazer o devocional. Por isso que eu falei que era difícil. O meu era é de manhã. De manhã. Eu acordo 6, aí arrumo as coisas das crianças e o Lipão leva as crianças. Daí é onde eu... Porque eu trabalho de manhã em outro lugar, né? Que é na Numa. E aí, antes de ir pra Numa, eu faço ali o meu devocional e aí vou. Porque, nossa... Tomando café da manhã? Não, eu tomo um cafezinho e vou. Boto meu José Júnior. E aí, E aí, meu filho? se alimenta da palavra. Nossa, fico ali até... Umas 3 horas. Fico ali 15 até minutos. 10 minutos. Não. Não, e eu tô numa saga porque eu tô lendo a Bíblia, né? Toda. Todo desafio de... É sobre isso que a gente tá falando. É bem importante. Não. Na corrida, né? Porque existem várias formas de você ler a Bíblia, né? Você pode ler estudando. Então, você vai, às vezes, ficar ali num versículo, você fica dias. Você pode... né, degustando e passando, sem muito para onde ir. Ou você pode ler a Bíblia toda Corrida. cronometrado, né? E quando você lê a vida, tipo assim, tem um desafio, não entendi direito, mãe, vai embora, sabe? Não dá para ficar parando muito para ver, porque senão você se embola, né? E aí o que aconteceu? Eu fui para as férias e nas férias teve um período ali que foi uma galera da onda para lá. Então assim, começava as rotinas ali muito cedo e assim, era 2 horas da manhã eu estava chegando em casa. E fazendo função, e almoço, e não sei o quê, e vai para lá e volta para cá e pega carro e vai não sei o quê. E aí me atrasei ali naqueles dias. Gente, não dá para se atrasar. tá um bololô, mas tava em 15, agora tá em 9 dias atrasados. Mas Aí eu tô tá. tranquila que Jó eu vou pular todinho. Porque Jó... Já tô vivendo na Jó praia. eu já sei. Já tô vivendo a prática. Não, é porque Jó, antes de eu começar o desafio... Tu leu eu todo? Todo, e estudei, e fiz e tal, daí eu vou... Eu gosto de ler, assim, eu até dei até uma dica aqui falando da Bíblia lida, né? Então eu escuto escuto muito também. a Bíblia, a corrida, mas eu gosto de estudar. Eu tenho esse prazer. Eu gosto de ficar num versículo meu, isso aqui, e daí pensar. Mas você já fez esse ruminar. desafio de ler a toda, né? Sim, já li algumas Sim. vezes inteiras. É que assim. não tem quando você tá no meio. Não, já li algumas vezes, assim. Inclusive, eu tô ouvindo assim. Tô atrasada também. Porque daí eu ouço para fazer as coisas em casa, né? Daí fico ouvindo a Bíblia. Mas o que eu faço aqui no escritório é estudar. Aí, por exemplo, eu pego agora eu tô no livro de João, que é o material que eu tô fazendo pro Kinder. Então eu tô bem assim, pego Mergulhado. versículo por versículo, penso, vejo, ouço pregações sobre o tema, gosto de ver. Tem aquele, até recomendo, tá? É Escola do Discípulo, que é do, como é que é o nome dele? Ai, me fugiu. É muito bom. Que ele explica texto a texto, assim. Meu, é muito bom. Até pro Samuel eu já falei, filho, quando tu for ver, porque daí eles vão explicando. Aí eu escuto bastante eles, né? Escuto, enfim, outras referências. Mas eu gosto de estudar. Eu tenho prazer em estudar. Entendi. Você faz também, Cauã, devocional, às vezes? Sim, eu faço. Eu não tenho muita dificuldade, assim, de fazer devocional. Eu só não tenho muito método. Tipo, não sou muito metódica. Tipo assim, todos os dias no mesmo horário, todos os dias ler tantos capítulos e escreve no caderno e ora em cima disso. Eu não sou muito metódica. É mais intimidade mesmo que eu tenho com Deus. É mais baseado na necessidade também até do meu coração, assim, sabe? Tem dias que, por exemplo, eu não leio a Bíblia, mas eu oro, tipo, derramo meu coração, choro. Tem dias que eu não tenho um tempo, assim, precioso de oração, mas leio a palavra e é uma coisa mais... Se alimentar. Isso, assim, exato. Tem dias que eu leio pouco e medito, fico um tempo meditando naquilo, assim, eu não tenho um método, mas eu preciso de um tempo com Deus, sabe? Eu sinto essa fome mesmo, essa necessidade, eu preciso, porque começo a não fazer, começo a não ter esse tempo, vai ficando tudo errado, sabe? Meu coração vai se... Eu vejo a ansiedade. Eu fico muito ansiosa quando eu não falo com Deus, assim. Tipo, aquilo que poderia ser mais tranquilo quando eu falo, parece que... isso é espiritual, né? Você falar e ser consolado, mesmo que você não veja, mesmo que alguém não bote a mão no teu ombro e fala, né? Deus mandou te falar isso. Mesmo que essas coisas talvez tão palpáveis aconteçam, você é consolado. E como? Não sei.
ele acontece nesse momento em que você entrega para Deus palavras, emoções, sentimentos, fôlego ali. Nossa, é poderoso. Ser consolado. E quando a gente vai para esse momento, assim, a gente fala, cara, por que eu não vim antes, né? É tão espiritual, como a Lari disse, é tão poderoso, é tão renovador, muda toda a nossa ótica. Tu entrar ali naquele lugar, as coisas continuam da mesma forma quando você sai, mas você tá totalmente diferente. Você muda a perspectiva das coisas, o teu coração encontra um lugar em Deus. É poderoso, assim. E eu fico pensando como a gente deveria investir muito mais nisso, assim, né? Tava conversando com o pessoal esses dias do escritório mesmo, que trabalha aqui na Onda, né? E às vezes são tantas demandas, tantas coisas para resolver, e eu percebo que a gente gosta muito de falar sobre as coisas uns com os outros, né? Opinar, decidir, resolver, reunião, conversar. E se a gente canalizasse toda essa energia que a gente coloca para tentar resolver as coisas em conversas, em oração, seria tão diferente, né? É renovador. E assim, até algo que Deus tem me despertado, eu contei esses dias num episódio que a gente gravou aqui, né? De ser um pouco mais intencional em marcar na agenda mesmo, sabe? Horários, em especial para oração. A leitura é um pouco mais natural para mim, assim, faz parte mais da minha vida, assim, não tenho muita dificuldade. Mas, assim, de estar sozinha, porque depois que tu vira mãe é todo um rolê para estar sozinha também, né? Tipo, eu fico pensando que eu deveria até ter valorizado mais antes, porque para estar sozinha eu preciso armar todo um cenário que alguém esteja com a Aninha, que o Geis não esteja ali, que tu consiga ficar sozinha. Tipo, eu tenho poucos momentos que eu tô literalmente sozinha. Então, aproveitar esse momento para, sabe, assim, orar e ter um tempo de qualidade. Eu até estava lembrando que no início da minha conversão, eu fiquei um bom tempo sem... Na nossa igreja aqui, a gente tem discipulado individual, né? Todos somos discipulados ou individualmente ou até em grupo. E eu peguei bem o tempo que quando eu virei líder de líderes no contexto, que era coordenadora, a Lari tinha saído de licença maternidade. Eu acho que você ia ganhar o Zion. Deve ter sido, né? Porque, sim, o Joshua já tinha. Exato. E o Zion tem quantos anos? O Zion vai fazer 12 esse ano, tem 11. Então foi bem isso. Eu tinha virado coordenadora ali. E aí eu fiquei um bom tempo sem discipulado, né? Porque na época não tinha muito quem substituir. Enfim, tranquilo. E eu lembro que alguém me deu esse conselho, ou enfim, sei lá, eu decidi que eu ia então intensificar os tempos que eu teria em discipulado e intensificar a minha busca a Deus. E eu li num livro, não lembro qual, sobre uma pessoa que ficava 1 hora orando todos os dias. E aí eu falei, cara, eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar ficar 1 hora orando todos os dias. E eu morava com algumas meninas da Onda, eu colocava uma plaquinha, estou orando, não perturbe, porque elas tinham namorado, às vezes elas iam com alguma colega da faculdade fazer algum trabalho, e eu entrava dentro do quarto, botava assim o celular para ver a hora, falava, cara, eu vou ficar aqui 1 hora. Eu tentava me disciplinar, ficar ali 1 hora. Daí eu orava por mim, pela minha família, pelo Bolshoi, pela Onda, pela igreja, pelas pessoas, pedia perdão, confessava pecado, orava mais um pouco, daí eu olhava, tinha passado 5 minutos. Tipo, o tempo não passava, sabe? Só que eu comecei a fazer aquilo literalmente todos os dias. Eu tenho saudades, inclusive, desse tempo. E aí foi para 10 minutos, foi para 15 minutos. E eu lembro que eu vivi um período ali de alguns meses que eu ficava 1 hora orando, assim, sabe? Eu saía, parecia Moisés brilhando, assim, sabe? Tipo, e foi o tempo que eu acho que eu mais cresci em Deus. Eu sei que isso é humanamente meio impossível para algumas pessoas, né? É um encorajamento, foi algo que eu vivi. Hoje faz muito tempo que eu não oro 1 hora, assim, né? Mas é uma coisa que me marcou e que eu até tenho expectativa nesse novo tempo que eu vou viver, que talvez eu vou ter menos demandas ou não sei, né? É que aqui em Joinville é muita demanda, né? Eu quero intensificar esse tempo, assim, da minha vida, sabe? De oração, de leitura da palavra. Uma coisa que mudou muito para mim foi aprender a meditar na palavra, né? Fazer, por exemplo, a leitura orante de salmos, né? E orando em cima da palavra. São coisas, assim, que mudou a minha vida de devoção. E, naturalmente, muda a nossa vida como um todo, né? Muda a nossa postura no casamento, com filhos, no ministério, nos deixa mais sensíveis a Deus. Eu adoro falar desse tema devocional. Eu estava pensando aqui, né, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente já carrega em nós
algumas necessidades, né? Algumas características, algumas coisas que estão relacionadas com o mundo espiritual, né? Ainda que nós não tenhamos uma vida com Deus, a gente, né, pela graça comum, a gente absorve e é encontrado dentro dessas características, né? E nós, como seres humanos, seja cristão ou não, a gente experimenta através da fala um poder de cura e um poder de transformação. Tanto é que a gente vê isso na terapia, né? Quando na psicologia usa da fala da pessoa. Até eu lembro uma vez que eu vi um psicólogo falando, né, sobre a terapia dentro dos presídios. Por que era importante fazer terapia nos presídios? Porque quando tu fala, quando tem quando tu externa, existe uma diminuição de tu colocar em prática o teu desejo, né? E aquilo nunca mais me esqueci, porque é uma graça comum que as pessoas experimentam na sua vida, na sua terapia ou numa amizade, mas isso tem a ver com o poder da oração. Né? Quando a gente fala, quando a gente expressa o que a gente está sentindo, quando a gente bota para fora, a gente diminui o nosso potencial pecaminoso. Né? A gente vai diminuindo, vai se tornando mais parecido com Deus, né? Com Jesus. E é tão interessante que, inclusive, assim, pesquisas mostram o poder da oração até no funcionamento do cérebro. Né? O tempo que tu tem de meditação, de oração, esse tempo de comunhão, ele ativa e transforma o funcionamento do cérebro. Isso é químico, né? Então a gente vê essa graça e que a gente, como cristão, pode experimentar de forma muito mais intensa, porque nós temos o Espírito Santo. Então, além de já ser terapêutico, né? Ser uma forma terapêutica, ela ainda tem a ação do Espírito Santo, transformando teu coração, ministrando. É aquele versículo que fala contigo, que ajusta o teu andar. Então, assim, é impossível a gente pensar a nossa vida com Deus sem ter essa comunhão. E assim, a Bíblia, gente, ela é fantástica, ela é completa, ela é poderosa, ela é viva, né? Vocês devem sentir isso também, assim, há quantos anos a gente lê a mesma Bíblia, né? Meu Deus, tem coisa que parece que eu nunca li. Talvez alguns estão pela primeira vez lendo a Bíblia, e acho que a gente até poderia comentar, né, por onde começar. Eu acho que tem bastante gente que meio que está começando, mas, por exemplo, no nosso contexto, a gente já leu a Bíblia quantas vezes, né? E realmente tem versículos que eu me debato e falo, nossa, eu nunca tinha visto. É sempre novo, é sempre vivo, é sempre revelador e se encaixa para aquele momento, para aquele contexto, né? E todos os livros da Bíblia, às vezes as pessoas falam, vou pular Números, né? Vou pular Levítico, porque é chato. Não, mas o Senhor está em todos os livros da palavra, né? Tô saindo de número agora. E Deus falou contigo? Deus te ministrou? Entendeu? Foi. Não, é isso aí. Faz parte. Faz parte. Até porque é uma construção, né? E várias coisas do Antigo Testamento, por exemplo, né? Tem hora que eu falo amo o Antigo Testamento, gente. Também eu falo, gente, que loucura. Porque o Antigo Testamento, ele revela a nossa incapacidade de cumprir a lei. Porque, assim... Eu, por exemplo, só já teria esquecido metade das coisas que foi dito que eu tinha que fazer. Eu, com certeza, já tinha sido fulminada. Com certeza. É muito... E a lei, ela é justamente isso no Antigo Testamento, né? Jesus vem cumprir a lei. E quando você vai se aprofundando no Antigo Testamento, você vai percebendo que sem Jesus era praticamente impossível. Porque aquele povo vivia com a esperança de alguém que viria, né? E nós... vivemos na esperança de alguém que já veio. Por isso que a gente lê, por exemplo, que é a minha experiência que eu estou tendo agora nessa corrida de leitura, é olhar para isso e falar assim, o que Deus ministra em Números? Que bom que você veio, sabe? É o que mais eu fico pensando assim, meu Deus... Aponta para a necessidade. Eu gosto muito das organizações, eu fico pensando muito nas organizações, como eles faziam números das tribos, como eles faziam e se dividiam. Os mesmos, mostra muito os primeiros que vai. Eu gosto demais. E a importância de ler tudo é que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Para eu entender um versículo, eu tenho que entender aquele capítulo. Para entender aquele capítulo, eu tenho que entender aquele livro. E para entender aquele livro, se ele está no Novo Testamento, eu tenho que entender o Novo Testamento. Mas para entender o Novo Testamento, eu tenho que ler também o Antigo e entender o Antigo, né? Então a Bíblia explica a própria Bíblia. Até porque não existe nenhum livro que tenha autoridade acima da Bíblia. Então não tem nenhum outro livro superior que vai aprovar ou comprovar o que a Bíblia diz. É lendo a Bíblia que eu vou entendendo a própria Bíblia, né? E tudo vai fazendo sentido. Claro, com a ajuda do Espírito Santo. Isso é uma coisa bem importante. E é até uma coisa que eu aprendi, assim, logo no início ali da minha caminhada. E eu mantenho até hoje, que é sempre orar antes de ler.
eu faço isso, mesmo que seja aquela oração muito rápida, sabe? Espírito Santo, eu tô aqui, tô com a palavra, fala comigo, destaca algo ao meu coração, faz saltar aos meus olhos algum texto, ou então, se não tiver nada específico, alimenta o meu coração, porque às vezes tem disso, às vezes não é algo assim que, uau, fez sentido, que incrível, mas só te alimenta. Literalmente parece que tu tá comendo, né? Se tratando de espiritualmente, né? Tu tá sendo nutrido, tu tá sendo alimentado. Então é importante fazer essa oração, porque muitas pessoas já leram a Bíblia de cabo a rabo, Jô Soares, tantos outros, né? E não leram na presença do autor mesmo, né? Na presença do Senhor. Agora também existem, né, pessoas que ao lerem a Bíblia também tiveram uma experiência de conversão, né? Porque é algo assim que até eu ouvi uma vez um testemunho muito engraçado, não, né? Era um presidiário e ele ganhou aquelas bibliazinhas dos Gideões, sabe? Sabe o Ministério de Gideões? E aí ele diz que ele pediu a Bíblia porque ele conseguia droga, conseguia maconha e ele usava a folha para fumar, entendeu? Usava a folha da Bíblia para fumar. E aí ele usava a folha, tirava a folha, e daí começou a ler. Tipo assim, antes de fumar ele lia. Aí ele fumou Mateus, Marcos, Lucas, João. Quando ele chegou em João, ele se converteu. Caramba. Que coisa. Fumou pouquinho, então. Não, foi Fumou um pouquinho. É que ele fumou todo o Antigo Testamento primeiro. Não, era só o Novo. O Gideão era só o Novo. Tá. Os meninos rindo. Fumou Mateus. Essa fumou vocês nunca João. tinham visto, né? Fumar a Bíblia. Ah, tem sim. Mas eu vou dizer que Tem é bem cheirar comum, a Bíblia. tá? Cheirar, lembra? É bem comum. Teve um pastor, lembra do cheirar a Bíblia? Sim. Sabe que já é outro conto. Não, mas teve, ué. Tô falando. Mas vamos lá. Muitas pessoas, elas têm assim... às vezes até essa... Poxa, eu tô muito em pecado, porque eu não consigo fazer, não é uma coisa assim, igual a Cal tá falando, tal, coisa linda. Não consigo, não é uma coisa que eu tô habituada, tenho dificuldade de concentração, eu não vejo que Deus fala nada. Enfim, muitas pessoas, por causa disso, né, por causa de vários impedimentos para você ter prazer nesse momento, de fato, se deleitar na presença de Deus, usar aquilo, a Bíblia como alimento e tudo mais, e se sentir alimentada, muitas vezes por não conseguir isso, acabam abandonando, né? E aí vivem uma vida cristã sem isso e, tipo assim, vai levando a vida, né? Vai, tipo assim, eu não consigo, eu vou me escapando disso e vou perdendo o hábito e vou me distanciando disso. E realmente, daqui a pouco, isso não faz mais falta para você. Né? Isso faz falta, é igual, sei lá, você tem o hábito de comer pão todo dia de manhã. Se você deixa de comer pão, não tem pão um dia, 2 dias, você vai começar a sentir falta. Por quê? Porque você está habituado. O devocional acontece a mesma coisa. Quanto menos você faz, menos habituado você fica, menos falta você sente. Só que a gente está falando sobre Deus, sobre a presença de Deus, sobre a palavra de Deus. E aí, muitas pessoas, e eu já atendi pessoas justamente com esse tema, dizendo, eu me sinto terrível, porque eu não sinto falta da presença de Deus na minha casa. Eu vou na igreja, eu vou em grupos de mulheres, eu participo e tal, mas assim, não sei fazer isso, é muito difícil, né? E assim, olhando para minha experiência, assim, nem sempre, e acredito que pode ser que aconteça com vocês também, aconteceu, nem sempre foi prazer. Por muito tempo foi mecânico, foi disciplina. Sem ouvir absolutamente nada, sem mudar muito, sem muitas experiências de como fazer. Mas a importância de você entender que primeiro você obedece, porque nós precisamos disso, nós precisamos nos alimentar, então eu faço por obediência, porque eu descobri que eu preciso, para que um dia isso possa se tornar prazer. E você faz isso, talvez mecanicamente, na esperança de que o próprio Deus é quem vai tornar aquele momento diferente, né? Porque você começa de forma mecânica e você fica tentando, tipo, não, vou botar uma música mais emocional, porque daí eu vou me emocionar, porque daí e você tenta se convencer de que foi
surreal de maravilhoso e às vezes não. Por quê? Porque a presença de Deus é Ele quem faz, é Ele quem fala, é Ele quem destaca, por exemplo, a Carla falou ali, né? Destaca algo que vai mudar a sua vida, é Ele. E se Ele quiser fazer, também em muitos momentos, por exemplo, Deus não veio, não que Ele não estava ali, mas Ele não fez nada diferente, talvez da tua expectativa. Agora, isso me faz não fazer o meu devocional? Não. Então, já que faz meses que eu não sinto nada, o que eu faço? Continua fazendo, porque em algum momento o Senhor vai fazer, né? E na esperança disso, porque primeiro eu obedeço. Por que a gente faz devocional? A gente faz devocional por vários motivos. Depende do momento em que você está na vida com Deus, né? Talvez o momento em que vários momentos da minha história, assim, eu não tinha alegria, nem para nada, nem muita coisa acontecendo, muita coisa, enfim, muito pesado, tempos muito pesados. E assim, fui para o meu devocional porque eu queria, eu sabia que eu precisava daquilo, e não porque eu queria, porque muitas vezes não tive as portas abertas do Senhor, muitas vezes eu tive até dúvida se Ele estava me ouvindo, não nessa forma imatura de ser, mas assim, no relacionamento eu esperava outra coisa, porque eu conheço Deus, eu conheço a bondade dEle, e Ele não estava fazendo. O que eu faço agora? Vai ler a Bíblia. Continua fazendo a mesma coisa, né? Então, se talvez, né, nessa temporada que você está vivendo, por exemplo, teve até a menina que mandou, acho que ela falou sobre a dificuldade de fazer devocional, né? A pergunta dela era sobre a dificuldade de fazer devocional. Tenta descobrir o que está acontecendo com você. A Lê falou, por exemplo, uma coisa que é importante, estrategicamente, né? É o melhor horário? Vai descamando as dificuldades, né? Vai fazendo uma investigação a respeito desse assunto. É o melhor horário? O ambiente, ele é um ambiente que proporciona isso? O silêncio, a concentração. A linguagem da Bíblia também, às vezes. A linguagem da Bíblia também. Afeta. O que vocês usam, aliás? Eu gosto de Almeida, né? NVI. Nossa, porque eu não gosto. tinha nem nascido. Eu gosto de Almeida porque eu li as primeiras vezes a Bíblia na Almeida. Então, eu identifico os versículos mais fácil, porque às vezes o versículo é muito diferente, né? Então, eu consigo me adequar melhor com a Almeida. Mas eu recomendo que as pessoas leiam a NVI ou a NVT. Assim, quem é muito recém-convertido, ou talvez para pré-adolescente, assim, que tem uma dificuldade maior, a mensagem é legal, porque ela é super contextualizada. E a linguagem de hoje, ela é muito elogiada também. A mensagem, ela é uma paráfrase, né, da Bíblia. Mas a pessoa entende melhor, assim, o contexto geral, linda, fica mais explicado. Poética, muito maravilhosa legal. de linda. Mas não é aconselhável ler só ela. Exatamente. E depende também para quê, né? Por exemplo, para estudar. Não é. Assim, é tipo para um pré-adolescente, uma pessoa que recém se converteu. Eu amo também. Eu gosto também. Eu gosto, mas eu não leio muito porque eu tenho essa dificuldade. Parece que eu tô lendo outra coisa. Tipo, o que é isso? Parece livro, que eu nunca li isso na minha vida. É uma posição de alguém, né? A visão de alguém. Na Almeida eu já me localizo, já sei os versículos, assim, já. Para mim, eu uso NVI. A Lari trouxe esses passos mais práticos, assim, e lógicos, que com certeza tem que prestar atenção, mas também queria acrescentar uma realidade espiritual que acontece também, que acontecem impedimentos espirituais para que a gente tenha esse tempo de leitura da Bíblia e oração. E às vezes a gente até é um pouco ingênuo em relação a isso, né? Muitas vezes é preguiça nossa, indisciplina nossa, a gente fica muito tempo no celular. Maioria das vezes, eu acho. Maioria das vezes. O nosso problema é culpar, às vezes, isso como se fosse só algo espiritual e, na verdade... Isso. Tem que cuidar com isso. Que realmente, né? Uma pessoa indisciplinada para tantas outras coisas, para estudos, para atividade física, quanto mais para isso, que é uma coisa que humanamente parece que não vai fazer falta, entendeu? Não vai deixar de pagar tuas contas porque tu não leu a Bíblia. Mas também existe uma realidade espiritual. O John Piper, ele fala muito sobre isso, né? Que o diabo impede as nossas orações muitas vezes antes da gente começar elas. Porque você não coloca na tua agenda, você não se planeja, você não se organiza. E acontecem mesmo. É que é tão simples, gente, se tu for parar. O que é orar? Para pra pensar. Orar é você conversar. E o que é ler a Bíblia? É ler, entendeu? É abrir
e ler. Tipo assim, não tem nada de misterioso num primeiro momento. É igual às vezes a gente lê tanto conteúdo na internet que se tu fosse somar, iria equivaler a 3 capítulos, entende? Tu lê feed, tu lê story, tu lê anúncio. Só que acontece alguma coisa também espiritual, e aí cai, claro, vamos ter um cuidado de não também tornar isso maior. Muitas vezes é como a gente disse, né? A nossa indisciplina, a nossa preguiça. O C.S. Lewis até fala, né? Que o perigo é quando a gente acha que tudo é o diabo, ou também quando a gente acha que ele também não faz nada, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio. Porque eu já percebi muitas vezes, assim, tipo, eu tô indo para ter um tempo de leitura, de oração, e vou lavar o banheiro. Tipo, às vezes tu troca até por coisas muito nobres, assim, né? Porque existe também uma realidade espiritual que quer te impedir de estar nesse lugar. Porque nesse lugar, você vai, por exemplo, possivelmente perdoar pessoas, porque Jesus fala pra gente orar pelos nossos inimigos, e às vezes é nesse lugar que você vai constranger o teu coração, perceber o teu pecado, vai falar, cara, eu tô agindo com rivalidade, pegando o episódio de outro dia, tô agindo com maldade, cara, preciso perdoar, Jesus me perdoou, quem sou eu para não perdoar? Nesse lugar, tanta coisa acontece, né? Nesse lugar a gente reconhece a soberania de Deus, o poder de Deus, descansa o nosso coração, e combate as mentiras do mundo com as verdades da palavra. Às vezes a gente está indo por um caminho de ideologias ou de pensamentos, por exemplo, vou me divorciar, ou então vou roubar nessa situação, vou mentir. E aí você vai para a palavra, você é constrangido. Então é muita coisa que acontece que vai reverberar em prática, mas que surge a partir dali no secreto, no momento de vida com Deus, da intimidade, né? Então existe um impedimento espiritual, a gente não pode ser ingênuo. E como a palavra fala, né? Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Submetam-se a Deus. Aproximem-se de Deus. Isso está tudo dentro da mesma perícope ali em Tiago, né? Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês, né? Então, precisa haver um posicionamento, uma ação. A gente precisa sair dessa inércia e quebrar isso, né? Eu percebo, não sei se vocês observam isso na vida de vocês, mas parece que a gente passa por algumas temporadas. Parece que tem algumas temporadas que a gente está muito crentinho, assim, né? A gente está lendo, orando, e está bem, e está sensível, e a adoração, e tal. Aí parece que tem umas temporadas, assim, que, tipo assim, não li um dia, não orei um dia, e abre parênteses. Tem gente que sofre muito também, porque, eu ouço muito em atendimento, essa semana eu não consegui ler, ontem eu não consegui ler. Tá, não tem problema. Talvez você estava vivendo o que a Bíblia diz para viver. Também não precisa ter essa religiosidade, sabe? Sim, tipo, meu Deus, não li, esse dia eu vou morrer. Nossa, quantos dias eu já vivi sem ler a Bíblia e estava vivendo a Bíblia, amando pessoas, seguindo a vida. Então, também não precisa tornar isso metódico, religioso, uma coisa assim que você fica se sacrificando quando, né, não dá. Mas, fecha parênteses. O que eu ia falar? Fecha parênteses, esqueceu. Fechei o parênteses e fiquei ali, fechada no parênteses. O que eu tava falando? Mas enquanto tu pensa, deixa eu até fazer um link com um negócio, né? E também, assim, o que torna a gente voltar para esse lugar de secreto, de fechar a porta, de orar, de se dedicar a esse momento? É de você ter a consciência do poder que é isso, né? Às vezes a gente acha que tudo está sobre nós, né? Por exemplo, o que eu li, o quanto eu li, o tanto de duração que eu orei, o que vai, então, agora dar resultados para mim conforme aquilo que eu produzi. E isso é tão doido, porque, assim, é diminuir o poder de Deus, que é sobrenatural e invisível, né? Por exemplo, no início eu estava falando ali, né? A gente não tem noção o quanto que somos consolados sem perceber. Mas é pelo simples fato de você ter ido para a presença de Deus. E existe poder na oração. Existe poder na oração. Até quando eu devo orar por tal coisa? Isso é uma coisa bem interessante que, assim, eu tenho sido muito ministrada. O meu papel é orar. Quanto tempo? Até quando? Isso é com Deus. Então, existe poder. A minha segurança, vários momentos, assim, no meu devocional, eu não tinha nem assunto, estava nem chateada, sem assunto, parece, sabe, oração monotemática, assim, parece, meu Deus, eu estou orando só isso, que temporadas que a gente parece que só é uma coisa só. E o Espírito Santo, ele intercede no sentido de, parece que, assim, quando a gente não tem o que falar, a gente só tem para sentir, aquilo
chega até Deus de uma forma, eu vou falar essa palavra, mas traduzida pelo Espírito Santo. Porque em vários momentos você talvez não vai ter assunto, você não vai nem querer estar ali naquele lugar, por não estar bem, enfim, por N situações. Mas quando eu entendo que há poder para, de fato, há poder na minha oração, há poder, a palavra fala, né? Bata e será aberto, busque e você vai encontrar. Então, o nosso passo é nos dedicar a isso. E o resto é esperar que Deus vai fazer, porque Ele é poderoso. Onde a presença dEle está, há poder. Onde nós oramos, há poder. Onde nós lemos, há poder. E às vezes assim, que poder eu não senti. Mas esse não é o nosso papel. Ele vai fazer em você, Ele vai fazer em nós, conforme a vontade dEle. Né? E eu estava pensando aqui, né, que muitas pessoas, assim, que têm mais tempo de conversão, elas são mais tentadas, na minha opinião, a deixarem de fazer devocional, porque elas vão para um lugar de mais potência, assim, no sentido de, eu já conheço a Bíblia, eu já sei o que a Bíblia diz. Eu sei que eu não vou me desviar. Entendeu? Eu já sei como é que funciona, eu já conheço os versículos, consegue se debater. A gente que já leu muitas vezes a Bíblia, né, algumas vezes pelo menos, a gente se debate bem, entendeu? A gente consegue, assim, numa situação, tiver que responder, tiver que fazer um aconselhamento, a gente tem alguns versículos memorizados, então tu vai para um lugar que tu te percebe mais potente, assim, mais dominando a situação. E isso é o grande problema de quem vive já um tempo com o Senhor e entra nesse ciclo, porque a gente esquece de se relacionar com Deus. A gente se relaciona com as coisas de Deus, com as funções que a igreja nos dá. Perfeito. E deixa de se relacionar com Deus. E aí a gente percebe pessoas... Porque quando a gente olha assim, meu Deus, caiu um escândalo, né? Fulano tá lá roubando dinheiro, tá traindo a mulher, sabe, as coisas bem absurdas. Mas como? Essa pessoa já não tem vida com Deus faz muito tempo, porque se ela tivesse vida com Deus, ela tinha sido confrontada no seu pecado, ela tinha tido essa experiência de realmente se sentir um pecador, mas ela vai se afastando e vivendo as coisas de Deus sem estar com Deus. Perfeito. E um dos maiores concorrentes do relacionamento com Deus é o ministério. John Piper fala muito disso. No livro Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, ele fala muito disso. Porque, de fato, a gente vai substituindo. E, nossa, quantas vezes eu já vi isso, assim, na minha vida. A pessoa precisava de um atendimento, eu dou um jeito, eu faço o que precisar, eu não durmo, eu dou um jeito, eu encaixo a pessoa. Mas quantas vezes eu não encaixei o Senhor na minha agenda, né? E porque o Senhor ninguém vai ver, tipo, eu consigo seguir a vida, mas o atendimento ali era uma coisa que parece que estava me cobrando, me pressionando, eu tenho que fazer. E realmente a gente vai se enganando, né? Vai servindo em ministérios, e não que esteja errado, mas lá no início da minha caminhada, o que competia com o meu tempo com Deus eram por exemplo, às vezes eu pensava, será que eu vou pra balada? Não vou? Sabe, ali início de conversão, são essas coisas, assim, que já não parecem nobres, mas depois são as próprias coisas nobres mesmo, né? Tipo, serviços ministeriais e correria e tal. E quando você vê, você tá literalmente, como a Lê falou, cheia das coisas de Deus, mas vazia do próprio Deus. O próprio texto bíblico fala, né? Que nós vamos chegar diante do Senhor e Ele poderá dizer para alguns, né? Afasta-te de mim porque eu não te conheço. E o que eles responderão, né? Mas expulsamos demônios em teu nome, curamos os enfermos, mas o Senhor não conhece. Não tem a ver com aquilo que a gente faz. Talvez você esteja lá orando e achando que o fato de você orar e a pessoa ser curada, o fato de você ministrar, o fato de você ser um apacentador, o fato de chamarem você para fazer uma palavra não sei aonde, poxa, está sendo validada a minha vida espiritual. E não está sendo validada. O que valida a nossa vida espiritual é o que a gente tem no secreto, o que a gente tem quando ninguém está vendo. E é uma segurança, né? Por exemplo, se dedicar a esse momento é uma segurança para o teu casamento, é uma segurança para a tua maternidade, é uma segurança para o teu caráter, é uma segurança... E não porque existe algo místico no sentido de que, eu fiz, estou blindada, sabe assim? Tipo... Não vou passar por sofrimento. Não é isso, né? Mas é uma segurança de que você está construindo algo que, de fato, a tua obediência, as coisas invisíveis, eles constroem quem você é, né? Eu não traio meu marido, eu entendo o que eu vou falar, não que é isso, tá? Não que é isso. Mas eu não traio meu marido por falta de oportunidade ou porque eu não quero. É um exemplo. É um exemplo. Deus o livre.
mas eu não... Porque eu amo a Jesus, eu tô com Ele, eu temo ao Senhor. Então, assim, quanto menos eu estou conectada com a palavra dEle, com Ele, mais eu estou vulnerável a viver coisas que eu vou olhar para trás e falar, meu Deus, onde Deus estava nisso que aconteceu? Óbvio, onde Ele estava no mesmo lugar, mas a gente não buscou. Então, Ele sempre vai ser uma segurança. Como eu educo os meus filhos? Eu vou encontrar nesse lugar as respostas, né? Amando a Jesus, eu descubro como eu educo os meus filhos. Eu, conectada com a palavra, eu descubro qual é o meu lugar, qual é o meu chamado, Então, a palavra de Deus, ela tem respostas, talvez não é perguntas e respostas, não é caderno de perguntas, sabe? Mas é na intimidade com o Senhor, eu vou conhecendo o coração dEle, eu vou conhecendo os segredos do Senhor, eu vou conhecendo, e eu vou poder, então, estar, agora sim, blindada para viver minha vida, né? Em todas as áreas da minha vida, né? E eu não lembro o que eu ia falar, até agora eu não lembrei, mas agora pensei em outra coisa, que é além dos nossos pecados que nos impedem de ter uma vida de devoção e dessa realidade espiritual, a gente vive numa sociedade onde a gente não aprofunda nada. É tudo muito superficial, é tudo muito líquido, é tudo muito rápido. A gente troca de informação muito rápido, a gente está vendo um story, daí depois a gente vai para outro, e daí a gente já vê outra informação, daí alguém nos liga, daí é tudo muito assim... voa as coisas na nossa mente e poucas vezes a gente aprofunda, né? E uma coisa que mudou muito a minha vida de devoção, que até comentei, é a meditação, porque às vezes também a gente traz essa velocidade da nossa sociedade para a nossa vida devocional. A gente lê, te ora e parte para outra e a gente nem absorve aquilo, sabe? A gente nem medita naquilo, né? O que é meditar? Meditar é mastigar, é saborear, é refletir, é pensar sobre, é acalmar, digerir, é ruminar, né? Digerir. E eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu sou muito rápida, meio prática, assim, daí eu vou, eu leio, fecho a Bíblia e tipo assim, poxa, quanto eu perco, sabe, de não dar uma boa parada. E às vezes a gente tem muitos estímulos por perto, né? Quantas vezes eu tô lendo a Bíblia, mas eu tô com o celular ali do lado, sabe? Daí chega uma mensagem. A gente tem dificuldade com isso. Eu não sei se vocês têm, mas eu tenho dificuldade com isso, em me desligar completamente, sabe? E daí eu vou me enchendo de desculpas, tipo, não, mas eu tenho que estar com o meu celular porque eu não tô com a minha filha, se acontece alguma coisa, vão me mandar mensagem aqui, sabe? É uma prisão que a gente vive, assim, de estímulos externos que nos impedem de aquietar a nossa alma, né? E realmente parar, olhar nos olhos só do Senhor, ouvir o Senhor. A gente fala muito sobre oração no sentido da gente falar com Deus, mas nesses momentos o Senhor também fala com a gente. Mas às vezes a gente fala. Aí quando Deus ia falar, quando Deus ia ministrar o nosso coração, a gente já está em outra, né? A gente tem muita dificuldade de parar. Eu quero falar uma coisa aqui que talvez, não sei se vocês concordam, mas assim, eu acho que... eu não, eu discordo. Eu já sabia. Eu acho que essa questão de ser rápido, de consumo rápido, estimula uma outra coisa que eu acho bem perigosa, que são os livros de devocional. Vou falar. Sou contra. Concordei. Não sou contra, mas eu entendo. Mas eu acho muito perigoso. Eu acho que assim, ó, você pode ler um livro de devocional. Eu já li vários, já usei, mas ele não substitui a Bíblia. Sim. Entendeu? Se você não tem muito tempo, então escolha a Bíblia. Não, sempre primeiro a Bíblia. O devocional é o feedzinho do Instagram de alguém, entendeu? Se for pensar assim, é aquele textinho motivacional, aquela coisa pra você... E que Deus usa muito, muitas vezes, alimentar a alma, ou pensar, refletir. Tem gente construindo a sua vida cristã nisso. Exato. Isso me preocupa. Eu fico apavorada. Vou fazer meu devocional. Aí puxa lá um devocional, não vou citar nenhum, porque até poderia, né? Porque tem uns bons, tem uns ruins, mas assim, pega um ruim ainda... E, tipo, dá aquilo ali como se fosse a vida dela com Deus, gente. E até aplicativo da Bíblia, eu acho um pouco perigoso, porque às vezes ele seleciona para ti uns versículos aleatórios. E como se lê a Bíblia? É uma construção. A Bíblia não é um livro que tu abre e daí tem uma história separada da outra. Não, ela tem uma construção. Se tu vai ler aquele livro, tu tem que ler aquele livro do primeiro capítulo até o fim, entendeu? Não é tipo, leio o capítulo 5 de Tiago, daí leio... Se tu quiser fazer uma leitura assim em algum momento da vida, tudo bem, mas tu precisa aprender a ler nessa construção, né? E realmente vem tudo muito mastigado. Gente, mastigado, se fosse mastigado só tava ótimo, mas assim, vem umas coisas nada a ver. Triturado. É uma crônica. É uma crônica com fundo cristão. E assim, umas crônicas ruins às vezes. E a pessoa, e aí o que acontece?
normalmente esses materiais, eles são muito assim, ó, voltados para a edificação da pessoa. Por exemplo, um momento de dificuldade que você está passando, outro dia a frustração, porque Deus é contigo, não sei o quê. Você vai passar por essa. Gente, se a gente ficar só ouvindo isso na vida, a gente não cresce em nada. A Bíblia não é a história do homem, né? É a história de Deus. Perfeito. Só que os devocionais, geralmente, ele é muito para nos ministrar. E eles são maravilhosos. Eu tô olhando um ali até, que é da Lari, de mulheres. Eles são maravilhosos. Histórias das mulheres. Mas por isso que eu falei que às vezes, por exemplo, eu sempre tive isso muito claro também para mim. Eu tô com muito tempo. Eu leio um devocional, se eu tenho lá um bom, né, ali, leio a palavra de Deus, leio um devocional, foi muito legal. Se eu não tenho tempo, não, tô numa temporada, então esquece devocional, esquece qualquer outro, até livros. Até livro. Eu dou uma segurada para ficar com a Bíblia. Tem gente que lê livro e acha que tá fazendo devocional. Gente, é devoção a Deus. Então, você tem que orar, meditar e ler a palavra. O resto é fortalecimento daquilo, vai servir acréscimo. Você tem tempo para ler um livro que vai colaborar com aquela leitura, lindo, mas não troquem. Isso é terrível. Tem materiais que são muito ruins. Muito raso, né? E raso demais. As pessoas se alimentam disso e alimentam uma indústria que produz isso, né, o tempo todo e deixam a Bíblia. A gente não pode deixar a Bíblia. A Bíblia é a base daquilo que a gente faz. Todo o resto tem toda a linguagem, né, da Bíblia. Não entendo a Bíblia, gente. Vamos. Não tem mais isso. Ouve a Bíblia, né? Bota pra ouvir. Vai ler, né? Vai pegar uma mensagem que é do outro jeitinho. Enfim. Vamos dar umas dicas pra gente finalizar. O que são as dicas de vocês? Eu lembrei de uma que é a própria Bíblia no celular. Ou você tira notificações, ou você lê a Bíblia papel. Porque eu acho que também esse negócio de celular e Bíblia junto é pecado, primeiro. Aquelas. Não, é por causa dessas distrações mesmo. Daqui a pouco você já abriu outra coisa. Eu não gosto de celular. Tal. Então, celular fora do quarto, Bíblia e eu gosto de Bíblia com anotação. Com espaço para anotação. Porque eu gosto de anotar, eu gosto de rabiscar. Eu tinha uma Bíblia que eu ofertei uma vez para uma amiga, meu Deus, tem maior dor no coração até hoje. Porque ela era toda marcadinha, eu me achava fácil. Eu gosto disso, assim, de ter esse sentimento de me localizar. Eu tenho uma que, assim, eu também. Cheio de post-it, cheio de Eu não tenho mais a minha teteinha, mas vou fazer uma. Porque eu leio um pouco aqui, um pouco lá, um pouco não sei onde. Com ela. Essa é boa. É bom. Quem tem isso, assim, a marca. Porque aí o que acontece? Vai conversar com alguém, se tu marcou, tu lembra. Às vezes tu não sabe onde é que tá. Mas tá mais pra cá, mais pra cá. A gente consegue se localizar melhor, né? Não, e fora pro ministério, por exemplo, no meu caso aqui, eu uso ela... Todas as minhas pregações eu faço em cima dela. Então, eu tenho meu esboço, mas eu faço nela. Então, às vezes eu estou em outro lugar, quero ministrar algo. Já consegue pegar. Tá ali, tá tudo ali. Tem sido uma experiência bem legal, assim. Eu gosto de ter uma só. Eu recomendo, inclusive. E você agora? Uma. A minha dica, quero dar duas. A primeira é ore a palavra, que eu acho que as pessoas às vezes ficam muito perdidas sobre o que orar e acabam orando de uma maneira muito humana, né? Você leu aquele trechinho, lê em cima daquele trechinho, entendeu? Tu leu ali, Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí ora em cima daquilo, né? Senhor, tu é o meu pastor, eu confio em ti, tu dirige a minha vida, tu é o pastor que me cuida como uma ovelha, eu sou tua ovelha, tu me guia. Eu confio que nada vai faltar, porque se o Senhor está comigo, torne, né, aquilo que você leu, a sua oração, você já tem o combo perfeito ali, né? E eu lembrei agora, gente, que eu tenho um e-book que chama Prática Devocional. Eu nunca disponibilizei isso, veja quanto egoísmo. Eu lembrei que eu fiz um workshop numa conferência da Onda, que era sobre prática devocional, e eu tenho ele com 30 páginas, todo estruturadinho, fala sobre oração. Meu Deus, vende ele. R$9,90, já paga a tua passagem. Eu vou ver uma forma de disponibilizar no Insta, ali em algum lugar, porque vai abençoar muitas pessoas. De tempo em tempo eu pego para ver com alguma menina, mas eu nunca abri para população nacional, internacional que nos acompanha. Vou fazer um devocional. Esquece que a Letícia falou. Eu vou tornar Mas eu fiz o devocional das crianças, eu não tô desqualificando, só que eu acho perigoso. Não, e esse nem é um devocional, ele ensina a fazer devocional. Eu acho um perigo isso, ficar apavorada. Outra coisa, né? A Cal citou isso também, mas eu acho importante frisar. Por onde eu começo? Se você não quer fazer ali, porque a Bíblia ela tem a ordem cronológica, ela tem a ordem que a gente conhece ali, né? Gênesis, Apocalipse, como está. Tem cronológica, né, que é por tempo. Como que eu faço?
o que você pode fazer? Tem os aplicativos da Bíblia, por exemplo, eu uso aquele, não vai dar para mostrar, mas é aquele da... Como que é o marronzinho da Bíblia? A Holy Bible. E, por exemplo, eu tô fazendo lá, mas lá é corrido, é só para ir marcando, né? Então, por quê? Porque eu não consigo fazer igual a Cal, por exemplo. Um dia 10, assim, não consigo. Eu preciso ser bem... Qual é o meu dever de hoje? Porque daí eu faço em cima, mesmo que não seja lendo a Bíblia corrida, mas eu preciso de, tipo assim, vou pegar um livro, eu tenho 3 dias para ele, assim. Então, eu consigo me organizar melhor. Mas, de qualquer forma, sempre tente não pular uma coisa, um livro para o outro, um capítulo para o outro. Se você adotou o livro de Tiago, por exemplo, você vai ler o 2, o 3, o 4. Quando você terminar Tiago, troca. Porque se você não quiser ler ela de forma cronológica ou de forma como ela está ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, por exemplo, você não quer seguir essa ordem lá do Novo Testamento, então, mas pelo menos leia o livro inteiro, né? Divide os teus dias lendo um livro. O mais básico, né, que muita gente, assim, acho que já conhece, é começar pelo Novo Testamento, né? Você começa pelo Novo Testamento, vai até Apocalipse, depois volta lá para o Antigo Testamento e tudo mais. Ou mesclar, então, um livro do Novo Testamento, um do Velho, depois acaba, vai para o segundo. Enfim, tem várias formas, né? E vários aplicativos também que podem te ajudar nisso, a te conduzir nisso. Mas eu acho que, em suma, o que eu queria falar não picota a Bíblia, assim. Eu acho que você vai ficar mais perdido, vai perder até a vontade, porque você não está entendendo. Daqui a pouco é uma coisa, daqui a pouco é outra. Então, é legal ler um do antigo, o livro inteiro. Um do novo e seguindo, assim, né? Gênesis e Mateus. É legal. É legal porque... Eu não gosto muito. Eu fiz por muito tempo uma leitura dinâmica que eu amava. amava. A tela do meu computador. Pois é, o que ela tá não colorida? Sei. Ela tá ficando colorida, ó. Eu acho que é porque ela tá, tipo... Descanso. Descanso. É algum descanso. Nunca tinha visto, nunca. Nunca ficou tanto tempo sem mexer, será? Não sei. Eu gosto muito de fazer uma leitura dinâmica que é assim, ó. Alguns vão achar complicado, mas eu adoro. Tu divide a Bíblia de Gênesis a Malaquias. Os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes. Os Evangelhos. E depois todas as cartas até o final. Por sessão. Não, daí até o final mesmo, até Apocalipse. Isso. Daí tu lê... Aí a quantidade tu define, né? Mas pode ler, por exemplo, 3 de Gênesis a Apocalipse. Na verdade, começa em Gênesis. Não sei se está dando para entender. Tu lê 1 dos poéticos, lê 2 dos evangelhos e lê 2 das cartas, sabe? A leitura daquela que eu tinha indicado lá da igreja lá que eu indiquei, a Bíblia toda em um ano. Lembra que do áudio ele é assim? Ele tem essa leitura. Eu não gosto muito. Estou fazendo, mas eu não gosto. Eu me canso ali do Antigo Testamento, eu já vou pro poético. Eu me canso, já vou pro Novo Testamento. E as coisas vão se costurando, sabe? Eu acho muito incrível. Na minha experiência, deu muito isso. Assim, tipo, nossa, uma coisa tinha conexão com a outra. E para quem nunca leu a Bíblia, a minha sugestão é começar a ler Lucas e João primeiro, na minha opinião. Pode ser que tenha alguém que tenha outra opinião. Porque Lucas... Os evangelhos, né? Lucas ele tem mais... São as visões. Ele tem mais detalhes, porque ele fez um livro documentado, né? Então é mais completo do que Mateus e Marcos, né? E João, ele é mais sensível. Então, tu vai perceber, assim, a coisa mais poética, assim. Então, juntando os dois ali, eu acho que para começar é bem legal, na minha opinião. Que conteúdo de valor, gente. Ai, gente. Que conteúdo maravilhoso. Começou com bobiça e terminou com a glória de Deus. Sempre é assim. Sempre é assim. É que Deus pega no meio do negócio e fala... Se tivesse um Oscar de podcasts, o Podnosso tinha que ganhar. Tivesse, tipo assim, uma coisa, tipo multishow, sabe assim, de música, tudo. Tem de podcast? Sim. Deve ter, né? Porque a gente tá bem longe Amiga, a gente nunca participaria. Por que não? Você acha que o Multishow vai dar prêmio pra quem fala da Bíblia? Tu acha que o teu Deus é qual tamanho, Larissa? Eu ia falar uma coisa, mas deixa eu falar. Esses dias alguém comentou ali do coisa. Ou pelo menos cristão, né? Se tivesse... Meu maior medo. Se melhores do ano, podcast. Ai, não sei se Ei, isso nós seria legal. O
melhores. Não pra tem gente aquele se melhores auto- prêmio da salvação, troféu salvação? Sei. Tinha que ter Que podcast. troféu salvação é esse? É super conhecido. Nunca vi, nem... Sim. Nunca... Claro que tu já viu, Claro que todo mundo Gente, vê. que troféu salvação, nunca vi disso. Todos sabem, todo que é crente sabe, até que Eu não. Claro Só da que salvação, sabe. o troféu eu não tô ganha sabendo. os cantores, Nunca vi. ganha influencers também. Nunca A vi. podcast eu acho que não tem essa categoria. Livro, eu acho. Não, livro não. Vamos pedir para os nossos... Onde é que fala com essas pessoas? Vocês aí podem nos ajudar. A gente quer ser... A gente quer ser Mas tem aí eu os tenho medo de ser contatos. humilhada também. Não, amiga. As meninas, O pod nosso é muito bom. Tem que acreditar. Não, elas estão eu deixando de acho- comentar nos nossos vídeos. Você acha que É. elas vão lutar por nós para entrar na salvação? daí vocês têm que complicar. Na salvação eu já tô, desde que entrar na salvação nenhuma. Nossa, eu acho que a gente tem todo o potencial. Lara, Mas sabe o que a que eu Lara é acho? nossa Embaixadora. seguidora Embaixadora. de maior influência. Lara, ajuda a gente. Lara. Sei que tu tá perto Mas eu tenho do um teu pouco casamento. de medo. Sabe o que eu acho? É que a gente não é um podcast convencionalmente cristão. A gente é realmente, bem, meio, vocês fazem bem em cima do vocês muro. falam É. algumas coisas que daí nos impedem. Vocês, Cauane! Eu falei uma coisa criada por Deus. A Lara Olha, também a era Cauane é criada mu- por Deus. né? Cara, a Cauane é sonsa, né? Deus Tudo que Ai, eu falei foi cara. criado por Deus. Mas foi depois da queda. Vai, eu já ia falar uma coisa, ainda bem que eu te segurei. Encerra. Encerra que tem mais um pra gravar hoje. Tá bom, Pro tá bom. Troféu Salvação chegar, a gente tem que gravar. Não vai querer de graça. Com assim. quem é que fala pro salvação aí? Tem que mandar? Pra quem que eu salvo? Tá bom, gente. Fechou? Fechou, é melhor. Falaram tudo que queria aqui? Nesse aqui, findou. Findou-se. Então tá bom. Um beijo pra Beijo. vocês e até o próximo Pod Nosso.